Irmãos, hoje nós chegamos ao último desta série de estudos a respeito da criação de filhos. Eu creio que este é o 8º ou 9º. Na semana passada o pastor Everton trouxe a lição a vocês e hoje nós vamos completá-la. Completar a lição toda, não é a série de lições. Espero que, de alguma forma, tenha abençoado a vida de vocês, pais, avós e todos aqueles que labutam, de alguma forma, na edificação dos nossos pequenos. Nós vamos, ano que vem, novamente ter uma porção, ainda no primeiro semestre, a respeito de criação de filhos. Mas após esta série de lições, os meses de novembro e dezembro, na escola dominical, serão levados à questão do casamento. E nós vamos ter, além dos adultos aqui, também os nossos rapazes e moças, nesse tempo para nós estudarmos essa questão. Mas hoje eu quero verificar algumas questões que já disse e citar a última lição que fala sobre o método de disciplina. Esse estudo ele foi preparado pelo pastor Daniel Johnson e nós estamos usando praticamente na sua íntegra, a fim de termos todo o proveito para a nossa vida. Nós, nas últimas lições, falamos sobre como nós devemos disciplinar os nossos filhos. E depois de demonstrar-lhes alguns erros que cometemos, nós acabamos falando sobre a necessidade de construir muros para a educação e a criação dos nossos filhos. E o que nós dissemos a respeito desses muros? Falamos sobre muros fixos e não flexíveis. E eu procurei demonstrar aos irmãos a importância disso. Por que muros fixos? O que são muros fixos e não flexíveis? A disciplina e a criação dos filhos, ela precisa de verdades irremovíveis, de propósitos irremovíveis. Quem não sabe aonde quer chegar, pouco importa onde dá o caminho. Mas na criação dos filhos não é assim. Nós temos um objetivo, nós temos realmente um lugar aonde queremos chegar, que é, em primeiro lugar, levar os nossos filhos a se submeterem a Cristo, a crerem em Jesus como seu único e suficiente Salvador. E dentro desse mesmo contexto, permitir que eles aprendam a dominar a sua própria alma. Ou seja, não deixá-los à mercê das vontades do seu próprio e pecaminoso coração. Em suma, nós trabalhamos com isso. Sabemos que nossos filhos possuem um coração pecaminoso desde o seu nascimento, manifesto desde a mais tenra idade. Então a palavra de Deus nos manda usar a disciplina nos seus diversos níveis, a fim de que o coração deles não seja dominado pelo pecado. Lembra aquilo que Deus falou a Caim, após Caim se negar a oferecer o sacrifício de sangue? Ele diz: olha, realmente o pecado já sobre ti, o pecado está no teu coração, mas a ti pertence o quê? A tua responsabilidade é dominá-lo, não deixar que ele tome conta da sua vida. Mas infelizmente, no caso de Caim, o pecado venceu. Mas no caso dos nossos filhos e filhas, não é preciso que isso aconteça. A Bíblia nos dá realmente as ferramentas necessárias para que desde a mais tenra idade nós conduzamos o coração dos nossos filhos à submissão a Deus e à vontade dele, à submissão a Deus e ao querer dele, e não a do seu próprio coração pecaminoso. Falando sobre os muros fixos, a fim de conduzi-los, nós demonstramos que devem ser muros visíveis, ou seja, deve a criança saber o que pode e o que não pode saber. Seria mais ou menos assim: trabalhe com regras claras. Há aquilo que pode e aquilo que não pode. Deixe claro isso no seu lar. Ou seja, ser claro quanto às coisas permitidas ou não permitidas é imprescindível em qualquer idade. O seu lar deve ter os mesmos muros o tempo todo, a vida inteira.
é muito prejudicial para a nossa vida e para a vida dos nossos filhos e de quem convive conosco como crentes, como cristãos, que os muros da nossa casa sejam mudados de lugar o tempo todo. Se há coisas que não são permitidas e há coisas que são permitidas, elas serão no tempo todo. Elas não são negociáveis. Uma das grandes dificuldades que pais encontram com filhos entrando na adolescência é que no princípio da adolescência parece que nós nos tornamos prontos, posso dizer assim, abertos a negociar os limites do nosso lar, a negociar aquilo que permitimos ou não no nosso lar. Não se permita isso. Os limites bíblicos de um lar, eles são fixos. Quanto à moralidade, quanto à honestidade, quanto à vida. O que nunca pôde, nunca pôde. E aquilo que fazemos sempre será aquilo que realizaremos por toda a vida. Tem um amigo pastor, ele já partiu, mas um dos seus filhos começou a rebelar-se contra os limites no lar. E o menino então queria viver, com seus 16, 17 anos, de conformidade com o seu próprio querer. O menino já tinha entendimento suficiente para compreender o que era a vida. E a ameaça dele para com o pai, caso o pai não permitisse que ele realizasse algumas coisas, seria realmente que ele iria para a casa de familiares, de não sei quem era, mas não ficaria na casa do pai. O pai chamou ele à porta de casa e disse, com a Bíblia na mão: os limites dessa casa são estabelecidos nesse livro. Não é a mim que você obedece. São as verdades desse livro. E nesta casa habitam pessoas que obedecem a este livro. A sua entrada ou não nesta casa está condicionada à obediência a este livro. E em rebeldia o menino saiu. Tal qual o filho pródigo saiu a provar das suas próprias estultícias. Voltou, tipo cachorro quando cai da mudança. Ou roda na enchente. Tadinho, molhadinho, daquele jeito, não é? Chegou tentando fazer ou fazer com que a mãe se condoesse da situação dele, fazer com que o pai se condoesse de tudo que ele tinha sofrido. E o pai tomou a mesma atitude, chamou ao mesmo lugar, com a mesma Bíblia na mão e disse: olha, não importa quantos anos você tem, as pessoas que moram nessa casa respeitam esse livro. É isso que você quer? Você se submete também a isso? Ele disse: me submeto. Então, seja bem-vindo, pode entrar. Às vezes nós somos sentimentalistas demais e achamos que permitir as coisas é a melhor forma de agirmos. Achamos que permitir coisas que Deus não permite fará com que nós não percamos o coração dos nossos filhos. Lê do engano. Quando chega nesse ponto é porque nós já perdemos. Nós não vamos perdê-los. Já perdemos. Então tenha muros visíveis e fixos, consistentes com a disciplina. Os muros, eles podem ser designados da seguinte forma. O primeiro muro fixo na disciplina de nossos filhos, desde a mais tenra idade, é não. É muito difícil lidar com pessoas que não entendem não. Você prova isso no seu trabalho, na sua vida. Há coisas no trabalho que você diz à pessoa: isto não. E ela quer negociar de tal forma que aquele não se torne sim ou se torne até um talvez. Uma das coisas mais complicadas de lidar com pessoas é que elas não entendem que o não é não e que o sim é sim. Sempre há aqui uma negociação. Notem que a sua firmeza na criação dos seus filhos, independente da idade, começa pela firmeza em dizer não e manter o seu não, independente das circunstâncias. Eu falei a vocês sobre a birra de crianças. Por que criança pequena ainda faz birra? O que ela quer mudar?
ela quer mudar o seu não para um sim. E ela está agindo de forma que ela convença você a mudar o seu não pelo sim. Você está no shopping, está passeando no centro em algum lugar, e ela quer uma coisa e você explica para ela, não. Ela se joga no chão, birra, bate as pernas, faz aquele escândalo no meio de todo mundo, porque ela acha que daquele jeito ela muda o seu não em sim. Desde o começo é assim. Irmãos, o que eu digo aos irmãos é, pense muito antes de dizer não. Porque depois que você disser não, esse não tem que ser de verdade. Pense muito antes de dizer que tal coisa não é permitida no seu lar. Porque depois que você disser esse não vale para você também. Você é a primeira pessoa a não quebrar o não. Certo? A não quebrar aquilo que você disse. É reforçado também estes muros pelo uso da disciplina amorosa, o uso da vara na idade adequada, do jeito adequado, da forma adequada. Quando não é entendido, a varinha da disciplina deve entrar em ação. Quando não é entendido, a varinha da disciplina deve ensinar a criança que há consequências da desobediência. Daí hoje tenho ouvido mais vezes do que desejaria isso, que isso realmente é uma crueldade, que isso realmente é algo ultrapassado, que usar a varinha da correção é algo do tempo das pedras, onde o homem morava em cavernas. Olhe, não usar a varinha da correção, a Bíblia diz, é um ato de falta de amor, porque aquele que ama, usará. Não, Deus não está ultrapassado, e a varinha da correção é menos dolorosa do que as consequências desse mundo. A varinha da correção é menos dolorosa do que aquilo que os nossos filhos podem sofrer nesse mundo. É melhor que sintam dores pela mão do pai e da mãe do que dores por este mundo. É melhor realmente que provem das consequências do seu pecado pelas nossas mãos do que pelas mãos daqueles que não o amam. Estes muros de contenção também são fortificados pelo bom conselho. E bons conselhos são importantes na vida de nossos filhos, principalmente quando esses bons conselhos são acompanhados de bom exemplo. Você já viu como bons conselhos, dissociados de bons exemplos, apenas ridicularizam quem aconselha? Olha, prepare-se para aconselhar o seu filho. Eu vou, nessa questão do conselho, responder algo que eu respondo diversas vezes. Mas, pastor, a minha vida não foi tão certa assim, a ponto de eu considerar que eu posso aconselhar os meus filhos. Eu errei em muitas coisas, eu falhei em muitas coisas, eu realmente fui fraco em muitas coisas. O que eu faço? Eu escondo dele as minhas falhas, eu aconselho para o certo, sabendo o que é o certo? Ou eu mostro a eles as minhas falhas e uso as minhas falhas para demonstrar-lhes como é bom seguir o conselho certo? O que eu tenho dito é o seguinte: tudo tem a sua idade adequada. Independente do que tenha acontecido na sua vida, tem a idade adequada para conversar sobre tais assuntos com seus filhos. Pode ser ainda na infância, pode ser já na adolescência ou na juventude. Você vê qual é o melhor tempo. Mas o melhor sempre é ser honesto com eles. Demonstrar, olha, papai errou nisso, mamãe errou nisso, nós não agimos correto nesta ou naquela área, nós falhamos assim na nossa vida e nós não queremos que você fale. A honestidade é importantíssima na lide com os nossos filhos. Honestidade com os nossos erros. Honestidade como Deus levou-nos a consertar os nossos erros. Honestidade em como Deus nos abençoou ao consertarmos os nossos erros. E honestidade ao demonstrar-lhes que nós não queremos que eles sigam o mesmo caminho. Sejam honestos com seus filhos, no tempo certo. Há coisas que contamos ainda na juventude, há coisas que são
ou melhor, na infância, na adolescência, na juventude, Deus lhe mostrará o tempo certo. Mas seja honesto com eles. Demonstre que o seu conselho é baseado realmente numa experiência daquilo que Deus tem feito com você. Dito isso, eu quero passar a última porção, ela é bem pequena. Ela fala sobre o método de disciplina, e aqui tirar algumas dúvidas a respeito desta questão. Antes disso, das coisas que falamos até agora, irmãos, alguma pergunta, alguma colocação da parte de vocês? Alguma dúvida, algo que a gente possa ajudar? Alguém? Então vamos lá. Os métodos de disciplina. Nós estamos baseados nisso em Efésios 6:4. E vós pais não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Colossenses 3:21. Vós pais não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Então, baseado nessa verdade, nós queremos entender como nós devemos disciplinar os nossos filhos. Notem que há 6 métodos, pelo menos bíblicos, de fazermos isso. 6 formas que podem ser aplicadas no momento certo, do jeito certo. Começamos pela vara da disciplina, ou seja, que é o uso de um objeto para administrar dor. Sim, dor. A vara da disciplina, ela precisa causar dor. Eu vou depois demonstrá-la como usá-la corretamente. Mas um dos principais métodos de disciplina da parte da palavra de Deus é o uso da vara de disciplina que provoca a dor necessária. A Bíblia também fala de repreensão. Provérbios 29:15 diz assim: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Notem que junto do uso da vara de disciplina ele usa a vara e a repreensão. Ou seja, é preciso, quando necessário, repreendermos nossos filhos por alguma questão que eles estão fazendo de forma errada. Mas note uma questão. Quando você usa a repreensão de forma desmedida, ela pode ter o efeito contrário. Assim como você não usa a vara da disciplina em todas as circunstâncias. Ou seja, são circunstâncias específicas. A repreensão também deve ser usada no momento certo, porque ela traz sabedoria. É ruim quando você repreende uma pessoa pela mesma coisa todos os dias. Se torna o que a repreensão? Ela se acostuma com aquilo. Agora imagine ser repreendido mais de uma vez no mesmo dia e muitas vezes pela mesma situação. Isso não vai levar a lugar nenhum. A repreensão é para ser usada de uma forma realmente sábia. Eu posso dizer aos irmãos que quando os nossos filhos estão sendo conduzidos dentro daquilo que a palavra de Deus diz, e nós estamos sendo firmes nisso, nesta criação deles de acordo com a palavra de Deus, talvez a repreensão seja necessário usá-la 2 ou 3 vezes num ano. Ou seja, em momentos cruciais, aonde eles estão de alguma forma se desviando do caminho do Senhor. Uma repreensão firme, enérgica, uma repreensão baseada na verdade da palavra de Deus. Agora, quando você começa a ter que repreender os seus filhos todos os meses, todas as semanas, é porque há um outro problema aí. Ou seja, é porque outras dificuldades estão associadas, aonde nós, possivelmente, como pais, estamos errando. Não é possível que realmente essa repreensão, que é a chamada firme, mais dura, realmente convicta daquilo que está demonstrando, não é possível que realmente isso tem que ser necessário de ser usado de tal forma que, eu posso usar um exemplo assim. Você está seguindo numa estrada. Essa é a estrada para ser seguida. Há anexos à estrada, aqui ou lá,
e são anexos perigosos, entradas perigosas, que vão te conduzir por outro caminho. A repreensão serve quando os nossos filhos estão se aproximando desse outro caminho. Mas agora, quando ela precisa ser usada sempre, é porque eles já estão nesse outro caminho. Entende o que eu estou lhes dizendo? A repreensão serve para que eles não entrem nesse caminho. Mas se eles já entraram, nós precisamos de outras atitudes. A repreensão será para que eles olhem o que eles estão fazendo. E às vezes eles estão andando aqui, e eles não mostram nenhuma vontade de seguir o outro caminho, e você quer repreendê-los, também é errado. Não é necessário isso. É preciso fortificar a verdade. E não dizer, olha, está vendo aquele caminho, assim, 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 e você fala tanto daquele outro caminho que chama a atenção dele. Por que meu pai e minha mãe estão falando tanto desse outro caminho? O que tem lá? Seja sábio com isso. Além desta repreensão, a Bíblia também usa a negação ou a proibição de alguma atividade ou objeto. A negação é necessária quando você vê que há outras circunstâncias não estão surtindo o efeito necessário. A proibição, com base na autoridade dos pais, para que os filhos não tenham acesso ou possam realizar algo que é do desejo deles. A proibição, ela é firme e definitiva. Ou seja, você retira, você subtrai algo. Não permite que seja feito. E não que seja feito em parte. Isso se chama restrição. Há coisas que nós vamos dizer a eles, isto não. E há coisas que nós vamos dizer a eles, isto pode com estas ressalvas. Isso é restrição. Então notem que há coisas que você vai ter que realmente negar. E há coisas que você vai ter que restringir. Precisa de pensar bem no que você faz. Não é bom ser extremo demais, negando algo que não é necessário ser negado, mas também não é bom ser bonzinho demais, apenas restringindo aquilo que precisa ser negado. E como nós descobrimos a diferença entre estas questões? Tudo que contribui diretamente ao pecado deve ser negado. Tudo que contribui diretamente para o erro deve ser negado. Tudo que contribui diretamente para a desobediência, aquilo que Deus quer, deve ser negado. É um não definitivo. Agora, nós vivemos nesse mundo. Não há como fugir dele. Não há como ser um não definitivo o tempo todo. Ninguém consegue criar um menino dentro de uma redoma de vidro. Como um peixinho num aquário particular. Eles vão ter que ser expostos ao mundo. Eles vão ter que ser expostos à vida. Eles terão que ser expostos às circunstâncias dessa vida. E é ao expô-los à circunstância da vida que você restringe. Pode com estas questões. Pode ir, pode fazer isso com estas questões. Quando eles começam a crescer, eles querem ir à casa de algum familiar, algum amigo, querem ter alguma atividade com os meninos da igreja, com os outros jovens, adolescentes da igreja. Até um determinado momento você diz não, mas depois você passa a ver que isso é preciso, essa comunhão entre eles é preciso. Então você usa a restrição. Pode com tais restrições. Ou seja, use as ferramentas que você tem em mãos. Além disso, os métodos de disciplina também deve incluir o perdão. Ou seja, o perdão como método de disciplina envolve o fato que você não vai punir algo que merece punição. Ah, mas pode fazer isso? Há circunstâncias que sim. Há circunstâncias que o melhor é você perdoar. Há circunstâncias em que nossos filhos podem ser conduzidos ao erro e errarem. Há conduções que eles podem ir ao erro
por falta de maturidade, por falta de entendimento. Agora já ajo aqui mais com adolescentes e jovens. Há circunstâncias que os nossos filhos serão conduzidos junto com outros, ou por falta de maturidade, a errarem. É necessário disciplina de alguma forma, mas você entende que a instrução, aliada ao perdão por aquela falha, mas colocando o fato que há o erro, é bom também para eles. Mas notem uma coisa, isso deve ser usado de uma forma muito, mas muito rara. Você pode usar o perdão, mas não deixe o seu filho se acostumar que todas as vezes que ele errar, você vai perdoá-lo. Sabe, quando as criancinhas fazem algo que sabem que é errado, foi desobediência, elas são pequenininhas ainda, elas juntam as mãozinhas assim e vêm para o pai e para a mãe: perdão, mãe, perdão, perdão, perdão. Desculpa. O Lael aprendeu essa. Depois que o Lael aprendeu essa, ai, ai, ai. É difícil. Não é? A gente tem que sempre levar lá onde a coisa aconteceu, demonstrar como aconteceu e disse: olha, eu não tinha falado que era assim, 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 então por que você fez desse jeito? Não é? Ele já aprendeu a juntar as mãozinhas. Olha, seja firme nisso. O perdão pode ser concedido, pode, mas não torne isso uma regra. Use no tempo certo e no momento certo. Os métodos de disciplina envolvem, e aqui era uma forma que os nossos pais antigamente usaram muito, a substituição nesse sentido. Lembra quando meus tios contavam? Eu acho que você lembra de ter ouvido coisas assim. Meus tios contavam que meu avô, quando havia algum erro da parte de alguns deles, entrava todo mundo no bolo da disciplina. Quantas vezes eu ouço história assim: ah, pastor, nós éramos 13 irmãos. Se um fizesse isso, já fazia filinha para todo mundo ser disciplinado junto. Não é isso que é substituição, certo? Substituição envolve, e notem aqui que a disciplina sempre visa pesar o coração. E eu estou aqui colocando agora essas últimas questões que nós podemos usar, mas que são usadas de uma forma não regular. Há coisas que os nossos filhos desobedecem, que eles só vão sentir o peso daquilo que eles fizeram, se ele notar como isso tem consequências não só sobre a vida dele, mas sobre todos. Ou seja, às vezes é bom, para que eles sintam o peso disso, demonstrar a eles como toda a família vai ser afetada pela atitude deles. Às vezes havia algum plano, havia algum propósito, havia algum passeio, alguma coisa que ia ser feita, e deixa de ser feita pelo comportamento de um deles. Olha, e aqui eu tenho que repetir, isso não é para ser usado sempre, mas no momento certo demonstra como a atitude de um pode prejudicar todo mundo. Pode prejudicar a todos. Ou seja, quando todos acabam sofrendo pelos erros de um. Dito isto, há duas coisas que eu quero citá-las. Primeiro, como usar a vara da disciplina corretamente. Provérbios 23:13 diz: não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. O que o verso está dizendo? Olha, não amoleça o seu coração ao ponto de achar que os seus filhos não precisam de disciplina da vara da disciplina, da correção. Não pense ao ponto que eles são tão bonzinhos que eles não precisam disso. Não retires a disciplina da criança. Mantenha a criança debaixo de disciplina. O uso da vara não vai acabar com a vida dela. E aqui nós temos um conceito que é dito nos nossos dias, que o uso da vara da disciplina vai criar problemas psicológicos. Você acha que Deus nos diria para usar algo que vai criar problemas psicológicos? Você acha que o Deus que nos criou nos diria para usar algo que vai realmente causar problemas para o resto da vida dos nossos filhos? Só esse argumento já nos serve.
Ou seja, não retires a disciplina. Provérbios 26:3 diz: o açoite é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara é para as costas dos tolos. Sim, a tolice, infelizmente, está ligada ao coração dos nossos filhos, pelo pecado. E esta tolice precisa ser vencida. Há claros ensinos na Bíblia que mostram que precisamos usar a vara da disciplina, porque produz os resultados desejáveis. Notem Provérbios 23:14. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do quê? Do que, gente? Não é só para comportamento. Você não usa da vara da disciplina porque quer um bom comportamento, simplesmente. Você quer uma alma dominada pelas coisas certas e não entregue ao próprio desejo do pecado, não escravizada pelo pecado. Tu a fustigarás com a vara, e isso terá um efeito espiritual no coração dela. Provérbios 22:15 também diz: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. Sabe, outra tolice pós-moderna: nunca devemos ser coagidos pelo medo. Até hoje você e eu somos coagidos pelo medo. Coagir pelo medo também é um instrumento de Deus, ou não? Ao dizer-nos sobre as consequências do pecado, o salário do pecado é a morte. O que é isso? É demonstrar as consequências. Você não faz por medo das consequências. Isso é simples. Sabe, mulheres, como que nós, homens, aprendemos a não ficar brigando todo dia uns com os outros? Desde o primeiro dia que algum moleque vem dar um soco na nossa cara. É bem assim. Quando a gente só está batendo, a gente acha bom, né? Moleque é um cidadãozinho. É bom. Como a gente se sente forte, juntar um murro e dar na cara do outro, até o dia que o outro vem dar na nossa cara. Daí o que a gente descobre? Dói. E por que você para de bater? Porque você descobriu que bater dói. E se bater é bom, apanhar é ruim. E você começa a ter medo daquilo. Você para de brigar com todo mundo, e quando você cresce, você vê aqueles que são mais fortes que você não vai lá e mexe com ele. Você se controla, por qual razão? Pelo medo das consequências. Sim, é saudável que nossos filhos temam a vara da disciplina. Porque se eles não temerem a vara da disciplina, eles vão ter que aprender a temer coisas muito piores, muito mais difíceis. Provérbios 29:15 diz: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha o quê? A sua mãe. Por que é usado a figura da mãe e não do pai? Exatamente pela presença da mãe no lar e pelo lugar da mãe na criação do filho ainda pequeno. Ou seja, ele está dizendo ali que a vara e a repreensão dão sabedoria. Ensinam eles a ser gente. Ensinam eles realmente a como se comportarem. Mas quando eles são entregues a si mesmos para fazer o que bem entendem, isso resultará em mal. Quando são entregues a si mesmos para fazer o que desejam, isso resultará em mal. Provérbios 10:13 diz: nos lábios do entendido se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Então quer dizer que a sabedoria também é acrescentida, o entendimento é acrescentada pelo uso da vara da disciplina. O entendimento das questões do viver. Provérbios 13:24 diz: o que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama desde o cedo o castiga. Desde quando? Desde cedo, dominando o coração pecaminoso deles. E o capítulo 29, verso 17 diz: castiga o teu filho e te dará descanso, e dará delícias à tua alma. Nós não temos prazer no bom comportamento e na boa índole dos nossos filhos. Temos.
Não é bom presenciar quando eles já são adolescentes jovens e eles estão copiando a boa educação, copiando o bom comportamento, copiando o respeito, sem que você exija deles isso. Então, a chegar a este ponto é preciso trabalho. Essas coisas não acontecem por osmose, não acontecem simplesmente da noite para o dia. Nós os treinamos desde a mais tenra idade a entender as consequências do pecado e a perceber as bênçãos de agir conforme Deus o quer. Isso gera neles um caráter, o caráter é realmente construído, um caráter de respeito, um caráter de amor, um caráter de sabedoria ao lidar com outras pessoas. E quando eles crescem, você vai percebendo que eles vão revelando isso. Mas realmente não os discipline. Dê lugar para que o pecado faça o que bem entender. E ele nos envergonhará quando crescido. Trará vergonha àquilo que nós realizamos. É muito ruim quando um pai tem que ouvir: você não educou esse menino? É muito ruim quando o pai tem que ouvir, às vezes das autoridades policiais: olha, pai e mãe, você teve tempo para fazer o que você bem entende, agora é conosco. E daí ele vai aprender o que é dor e o que é dificuldade. Nessa questão da disciplina, creio que uma das questões centrais é: nunca mesmo, justifique os pecados de seus filhos. Nunca coloque panos quentes. Não arrebenta eles por causa de qualquer coisa. Não seja duro ao extremo. Seja amoroso. Mas nunca encubra o pecado deles. Eu brinco com a minha mãe, com meus irmãos, que lá em casa era mais ou menos o seguinte: sabe a lei jurídica que quem está acusando tem que provar a culpa? Lá em casa era o seguinte, mais ou menos: vocês são culpados até que vocês mesmos provem o contrário. Ou seja, aconteceu alguma coisa, olha, até que eu saiba que vocês não são culpados, vocês são culpados. Então já vem aqui, já vamos usar a vara da disciplina de uma vez, né? Já vamos acertar essa coisa. Às vezes acontecia que nós não éramos o culpado, isso era raro, viu? Era raro acontecer que eu não fosse o culpado, mas acontecia, uai. Ninguém está errado o tempo todo. Mas não justifique os erros, não encubra os erros. Sabe, o nosso orgulho tende a, diante de outras pessoas, defender os nossos filhos. Realmente é como se usássemos assim: olha, saiba que no meu filho não se toca. Sim, no filho de ninguém se toca. Mas entenda uma coisa: quando você defende o erro dos seus filhos publicamente, você está ensinando eles que eles podem fazer a mesma coisa todas as vezes e vão ter a sua ajuda. Não faça isso. Tenha cuidado com esse tipo de questão. As últimas partes daquilo que o pastor Daniel colocou falam de passos da disciplina. Eu vou lê-los aqui. O primeiro é: fale uma vez, no máximo duas, explicando o que vai acontecer. É sempre importante isso. As crianças devem obedecer a primeira chamada dos pais, a primeira voz dos pais, a primeira ordem dos pais. É muito ruim quando você precisa repetir sempre a mesma coisa para que a criança venha fazer aquilo. Você falou uma vez, ela não fez. Falou duas vezes, ela não fez. Uso da vara da disciplina. Use essa regra. Você tem filhos pequenos, disse uma vez de forma clara, disse duas, não foi obedecido. Uso da vara da disciplina. Leve a um lugar privado. Jamais discipline realmente em frente de outras pessoas. Ou seja, é uma questão entre você e o seu filho. Realmente explique à criança o porquê da disciplina. Qual a razão disso? Desobediência, falta de respeito. Demonstre que precisa fazer isso porque Deus deu a responsabilidade. Demonstre que é para o bem dela, para que ela aprenda um bom comportamento, o futuro dela. Então, realmente, use da vara da disciplina. Agora, eu já falei disso num outro estudo, mas eu posso repeti-lo. O temor que temos é de ferir os nossos filhos. Eu vou terminar a questão com isto. Quando usamos da vara da disciplina,
a gente tem que ter muito cuidado para não usar um material que é inadequado para a disciplina da criança. Já vi pais dizendo sobre usar fio de luz, fio de energia. Já vi relatos de crianças que apanharam com o chicote do cavalo. Coisas completamente fora do contexto. A regra seria, não é a primeira coisa que lhe vem à mão que você usa para disciplina. E nem a sua própria mão. Nunca discipline a criança com a sua própria mão, porque é difícil entender que a mesma mão que dá carinho também disciplina. Use literalmente uma varinha. Mas de que tipo de varinha? Uma varinha que não tenha pontas e nem vai causar machucados, seja liso o suficiente. E como que a gente sabe como pode usar da varinha com os nossos filhos? Eu sempre digo a vocês, testem na palma da mão. Use a varinha na palma da mão. Você vai entender a força e a intensidade que você deve usá-la no lugar certo, no bumbum do seu filho. Ou seja, teste em você mesmo. E isso já nos ajuda a ter um bom entendimento dessas questões. Sobrou ali 2 minutos, irmãos. Alguma questão ficou? Das coisas que falamos? Alguma pergunta? Fale, Josman. O cinto ele tem um problema. O material que ele é feito e que normalmente ele tem uma ponta metálica. Eu sei que alguns podem se adestrar no uso do cinto, não é? Mas ele pode ser em algumas questões perigoso. Por que eu falo de uso de uma varinha, um galinho de uma árvore, para não usar nada que tenha em casa? Nada que seja usado cotidianamente. Nada que seja usado no dia a dia e que vai lembrar a criança daquilo. Um objeto específico que não é usado para outra coisa. Que você coloca em cima de um lugar ou em cima da mesa, às vezes só como um aviso. Lembre-se disso. Eu conheci pais que fizeram de couro, de alguma forma assim, um instrumento de disciplina e estava pendurado na parede lá, para o filho sempre lembrar. É uma questão particular de cada um, mas devemos usar sempre de prudência. Sempre ter o cuidado de que não fira os nossos filhos. Ou seja, a disciplina, o uso da varinha ao limite do ferimento. Tem que causar dor, é o que a Bíblia diz, mas não feri-los. Então, diria apenas bom senso no uso do cinto. Não é de um chinelo, de algo assim. Não é, tenha muito bom senso nisso. Alguma questão mais? Foi. Forte. E exatamente essas questões fortes, e é bem lembrado pelo irmão, lembrei quando o pastor Daniel contou esse exemplo. Essas questões fortes, marcantes, elas devem ser deixadas para usar em momentos realmente necessários. Ou seja, o que aqui inclui? Há erros de nossos filhos, irmãos, que não precisam de escândalo para discipliná-los. Não precisam gritos e aquele escândalo e aquele tempestade em copo d'água. Pega a varinha e disciplina ali e acabou. Liquida a coisa ali. Mas há momentos que eles entram por caminhos que é preciso realmente marcar profundamente o coração deles. É como o exemplo que o irmão Leonciro usou. Olha, toma aqui a vara, porque agora eu entendi que quem está errado sou eu, não é você. Isso impacta, não é? Causa um impacto ao coração
para que a criança, o adolescente ou jovem caia em si a respeito daquilo que ele tem feito. Mas peça a Deus que Ele dê sabedoria em tudo isso, para usar cada coisa no devido lugar. Obrigado pela participação dos irmãos, o nosso tempo chega ao final. Vamos orar, então nós vamos... Alguém tinha uma pergunta? Ah, desculpe. Tá, até que idade usar a vara da disciplina? Por isso que a gente falou que existem outros níveis, né, de disciplina além da vara. A vara da disciplina deve ser usada desde a mais tenra infância. O que é a mais tenra infância? Desde o momento que a criança mostra vontade. Isso pode acontecer antes de 1 ano. Mostrou vontade e mostrou que quer ser contra a sua vontade, vara da disciplina. Até que ponto que, e daí entra aqui que você tem que cuidar cada caso, cada questão. De regra geral, até que a criança ainda tenha um corpo infantil. Dessa forma. Ou seja, até que caracteristicamente o seu corpo seja infantil. Começou a haver as mudanças, não há mais lugar para o uso da vara, gente. Não há mais como fazer isso. E isso acontece em idades diferentes. Isso acontece normalmente primeiro para as meninas e mais tarde para os meninos. Então, enquanto é infantil e possui um corpo infantil, com características infantis, use da vara. Você percebe que o corpo começa a modificar-se na entrada da puberdade, você precisa usar dos outros métodos. É vergonhoso para um adolescente ou uma criança entrando na adolescência o uso da vara da disciplina. Então, também há um limite aí. Excelente questão. A gente pode tratá-la em outra oportunidade também. Nosso tempo terminou. Vamos orar, agradecer a Deus. Pai, todos nós